Com quase 120 anos de existência, foi inaugurado em 1902. Este é um dos monumentos mais conhecidos e icónicos de Lisboa, o elevador de Santa Justa. Trata-se de uma peça da arquitetura e da engenharia do ferro, uma peça marcante, mas que, na época, para lá de um símbolo de modernidade, um desafio técnico, tecnológico, de engenharia, subindo aqui desde muito próximo da Rua Augusta até ao Carmo, e por isso também, por vezes, é conhecido como o elevador do Carmo, mas para lá desta sua modernidade e muito ao gosto revivalista da época dos finais do século XIX e que perdurava ainda nos inícios do século XX, nos apresenta também um interessante aspecto artístico, revivalista, gótico, isto é, neogótico. Estas formas inspiradas na arquitetura medieval e, no entanto, repleto dos rebites tão tradicionais da arquitetura do ferro. É, de facto, um elemento, um monumento icónico da capital. Foi concebido pelo engenheiro Raoul Mesnier de Ponsard. E por esta designação, poderíamos pensar que estamos perante um engenheiro estrangeiro. Mas não. Raoul Mesnier era natural do Porto. Nasceu na tripeira freguesia de São Nicolau. Vamos até o Porto. Foi com efeito no Porto, na freguesia de São Nicolau, a 2 de abril de 1848, que no seio de uma família de origem francófona nasceu Raoul Mesnier de Ponsard. Desde muito jovem vai se revelar um aluno brilhante, nomeadamente na área das matemáticas. Nessa segunda metade do século XIX ainda não existia a Universidade do Porto. Encontramos-nos aqui na escadaria nobre do seu edifício da reitoria, dominado por fabulosas pinturas de Veloso Salgado, onde, entre outros, são destacadas as áreas da biologia, da física, da química e da engenharia. A engenharia que sempre foi estruturante, quer na gênese, quer ao longo de toda a história da Universidade do Porto. E ali, naquelas pinturas, vários elementos da engenharia e, nomeadamente, de importantes projetos que tinham marcado a transição do século XIX para o século XX, são aqui evidenciados. Mas, como vos dizia, nessa segunda metade do século XIX ainda não há a Universidade do Porto. Raoul Mesnier de Ponsard vai estudar para a Universidade de Coimbra, com brilhantes notas na área da matemática. Prosseguirá depois os seus estudos em França, onde vai especializar-se em engenharia mecânica, passando depois por diversas escolas, oficinas, também em França, na Alemanha e na Suíça, nomeadamente trabalhando de perto, conhecendo alguns dos principais projetistas e casas produtoras de equipamento ferroviário. Aliás, esta ligação à ferrovia e toda a sua formação francesa acaba por dar origem a uma lenda, que não passa apenas de uma lenda, que associa Raoul Mesnier a Eiffel. Nada na documentação nos atesta essa hipotética relação. Certo é que Mesnier regressa, entretanto, a Portugal, ao Porto. Ele casará em Paranhos e apenas com 35 anos ele vai ser desafiado para se envolver na produção daquele que vai ser o primeiro grande elevador associado a esta relevante personalidade. Desde o século XVIII que o Bom Jesus de Braga se converteu num dos mais afamados sacromontes do nosso país. O seu belíssimo escadório barroco sempre atraiu a atenção e o espanto daqueles que visitam esta elevação do Minho. Também a sua devoção. E por isso, este é um dos santuários mais concorridos do nosso país. São muitos os motivos da atração. E um deles
surgiu em 1882, a 25 de março de 1882. Foi nesse dia que foi inaugurado o elevador do Bom Jesus. E atraiu nesse dia uma multidão. Milhares de pessoas acorrem aqui à base da elevação para assistir à inauguração do elevador. Um projeto em que se envolve Raoul Mesnier, mas também um outro engenheiro, António Kopk. O grande benemérito impulsionador é Manuel Joaquim Gomes. E é um projeto, como vos dizia, que suscita muita curiosidade. Por isso é que no dia da inauguração aqui estavam milhares de pessoas, havia foguetes, 3 bandas de música a tocar em simultâneo. E durante os dias, as semanas anteriores, a própria comunicação social havia suscitado muito deste interesse, falando desse equipamento, desse progresso tecnológico que ia nascer aqui em Braga e que ia conseguir, em apenas 2 minutos, fazer uma subida de 126 metros, num trajeto muito curto, de apenas 267 metros de extensão. Algo verdadeiramente incrível. E a comunicação social ia chamando a atenção para isso. Mas também não deixava de chamar a atenção para alguns acidentes que se tinham registado pela Europa com equipamentos similares. E por isso mesmo o Governo nomeou uma comissão, constituída por alguns dos grandes nomes da engenharia do caminho de ferro no nosso país, para irem fiscalizando a obra e verem se ela estava em segurança. Aparentemente, sim. Mas mesmo assim, a Comissão exigiu um teste final, que numa viagem experimental, a corda que puxava o elevador fosse cortada para ver se o travão automático era acionado. Pois bem, será o próprio Raoul Mesnier a oferecer-se como voluntário nessa descida em que ele próprio irá cortar a corda, fazendo com que o veículo descendente entre numa queda livre, mas uma queda que durou apenas 1 metro, porque seguindo aquilo que estava programado, de facto, o travão automático foi acionado. Tudo estava pronto para se dar início à inauguração do elevador, a essa festa e a essa subida fenomenal ao Bom Jesus. Mas uma subida utilizando uma energia surpreendente. Cento e 40 anos depois, o gênio de Mesnier está bem vivo neste seu elevador do Bom Jesus de Braga, que, do seu tipo, é o funicular mais antigo em toda a Península Ibérica. Hoje, como há 140 anos, e apesar de ligeiras, muito ligeiras diferenças, o sistema é o mesmo. Estamos a falar de 2 veículos de marca Regenbach, uma marca suíça, resultante desses contactos que Mesnier havia tido nesse país. É este sistema, esses veículos que ele introduz aqui, ao longo de 2 carris. Eles cruzam-se. E o que é interessante é que o veículo descendente é que puxa o ascendente. Mas este percurso de 267 metros é vencido numa época em que o sinónimo de progresso, tecnologia, era a energia a vapor. Aqui, não. O que é utilizado é uma energia totalmente limpa. Água. É verdade. O veículo descendente é carregado com 500 litros de água e depois vai acrescentando, dependendo do número de passageiros que se encontram no veículo ascendente. Pode chegar aos 2.500 litros de água. E é o peso desta água que depois vai puxando o veículo ascendente até aqui, até ao topo do Bom Jesus. É fascinante olharmos para este nosso património, para esta nossa relíquia de arqueologia industrial e pensar que, mais de um século depois, ele está perfeitamente atual,
com esta preocupação de uma energia limpa e ecológica. Veículos movidos, como vos explicava, pela força do peso da água. Mas há aqui um segredo muito curioso, porque se a quantidade de água que era colocada no veículo descendente dependia do número de passageiros que embarcava no veículo ascendente, como é que quem estava cá em cima sabia o número de passageiros que estava a embarcar lá em baixo? Bom, para isso utilizava-se este sino. Um toque dado no sino dava essa mensagem de quantos passageiros estavam a embarcar e por isso sabia qual a quantidade de água que teria que ser colocado. Entretanto, esse sino foi substituído por uma campainha elétrica, mas ainda hoje, quando falta eletricidade, é o velho sino que é utilizado. Mais um aspecto verdadeiramente notável da engenharia de Mesnier. Mesnier, que a partir aqui do elevador do Bom Jesus iria ganhar um prestígio e uma visibilidade que fariam com que durante os 30 anos seguintes ele fosse o autor daquele que são os mais antigos e dos mais famosos elevadores no nosso país. O sucesso do elevador do Bom Jesus de Braga em 1882 vai catapultar Mesnier para uma brilhante carreira enquanto engenheiro a conceber elevadores e ascensores. E desde muito cedo aqui, em Lisboa, onde ele vai ser responsável pela concepção de 7 elevadores e ascensores. Apenas 2 anos depois do elevador do Bom Jesus de Braga, ele estava a conceber o primeiro desses ascensores, o do Lavra. No ano seguinte, 1885, entrava em funcionamento este ascensor, o da Glória. E em 1892, o ascensor da Pica. Há um quarto elevador que ainda hoje está em funcionamento. Já o abordamos, o elevador de Santa Justa. Mas há também 3 outros elevadores concebidos por Mesnier em Lisboa nos finais do século XIX, mas que, entretanto, deixaram de estar a operar. São eles o ascensor da Estrela, que esteve em funcionamento entre 1890 e 1913, ficou popularmente conhecido como o Machine Bombo. Mas havia outros 2. O da Graça, que funcionou entre 1893 e 1904, e depois também o elevador, ou ascensor, de São Sebastião da Pedreira, em funcionamento desde 1889 até aos inícios do século XX. Mas são um património vivo, nomeadamente estes 4 que ainda estão em funcionamento, incluindo aqui o ascensor da Glória. Vamos embarcar nesta viagem patrimonial. O ascensor da Glória, o funicular da Glória, foi o segundo concebido por Mesnier em Lisboa. Entrou em funcionamento em 1885. Desde esse ano faz parte da imagem e do som da capital. Mas este funicular fica caracterizado por um percurso relativamente curto, são 276 metros ao longo da calçada da Glória, ligando a Praça dos Restauradores até ao Bairro Alto. Um percurso muito inclinado, são cerca de 18% de inclinação. Lá no alto fica um belíssimo miradouro sobre Lisboa, sobre o seu centro histórico, sobre o Castelo de São Jorge. O que é interessante é que na sua origem, em 1885, este elevador era como o do Bom Jesus de Braga, ou seja, funcionava a água, com o contrapeso da água. Só 30 anos depois, em 1915, é que ele foi eletrificado, ganhando as características
atuais e que permitiu também passar a ter mais passageiros. Um ascensor que desde o início do século XXI se encontra à semelhança dos outros 3 ascensores e elevadores de Mesnier em Lisboa, se encontra classificado como Monumento Nacional. Aqui estamos também perante aquele que é um dos mais belos miradouros de Portugal. Estamos no sítio. De algum modo, Nazaré desenvolve-se lá embaixo, junto ao mar, a praia da Nazaré, famosíssima. Mas existe uma enorme falésia que se debruça sobre o povoado. É o sítio. Daqui contemplamos, de facto, uma belíssima paisagem. Em dias claros, até as berlengas daqui se podem observar. Estamos também junto ao famoso Canhão da Nazaré, esse vale subaquático que permite a formação das famosíssimas vagas que hoje se tornaram Nazaré conhecida mundialmente como um dos grandes paraísos da prática do surf. Mas é também neste sítio, nesta falésia, exatamente neste lugar onde nos encontramos, que, segundo a lenda, no século XII aconteceu um grande milagre. Dom Fuas Roupinho, aquele que era o senhor da região, com o seu castelo em Porto de Mós, num dia de imenso nevoeiro, andava na caça perseguindo um veado e, quando se apercebe, está já quase a precipitar-se na falésia e pede a proteção de Nossa Senhora e o cavalo consegue estancar no último segundo, evitando a sua precipitação da falésia em direção ao mar. De imediato desmonta do cavalo, vai até uma pequena gruta que existia e onde uma antiquíssima imagem de Nossa Senhora era objeto de devoção. Essa imagem, que afinal está na base do santuário que aqui encontramos. Uma imagem que, segundo a lenda, e estamos a falar de lenda, teria sido feita nada mais nada menos por São José. Ele teria feito essa escultura da Virgem com o menino ao colo. E estaríamos assim, perante aquela que é, segundo a tradição, a lenda, uma das mais antigas imagens da cristandade e que desde épocas muito antigas, de facto, aqui deu origem a este importante santuário que atrai imensa gente. Mas da Nazaré, lá bem no fundo, até ao sítio, temos esta falésia e um enorme declive. Um declive que foi vencido pelo gênio de Mesnier com um outro ascensor. O sucesso do elevador de Bom Jesus de Braga vai catapultar Raul Mesnier para um grande protagonismo. 7 anos depois de Braga, ou seja, em 1889, exatamente para garantir esta ligação entre a Nazaré, a parte baixa, a praia e o sítio. Estamos a falar de um percurso com mais de 300 metros, vencendo uma altura de cerca de 100 metros. É, de facto, um enorme desafio que Mesnier vai conseguir concretizar com uma locomotiva, pequena locomotiva movida a vapor, que será substituída já em 1968 por um sistema elétrico. Isto depois de, em 1962, ter havido um acidente que permanece até hoje na memória da região, da qual resultaram a morte de 2 pessoas e dezenas de feridos. Mas o elevador, esse tinha vindo para ficar, nomeadamente com estas novas adaptações. É hoje o elevador que mais gente transporta no nosso país, mais de 1 milhão de passageiros por ano. E o desafio de Mesnier também se reflete no declive. Estamos a falar de uma média de mais de 38 graus, mas que chega a atingir os 42, um declive fortíssimo. Mas 2 anos depois, em 1891, Mesnier ia inaugurar um outro elevador cujo declive chegaria aos 47. E esse elevador é o dos Guindais, no Porto. O
Localizada durante séculos do lado de fora da cidade, mesmo junto à muralha medieval fernandina da cidade do Porto, a área dos Guindais marca o forte declive, a falésia do topo do morro da Pena Ventosa em relação à zona da Ribeira. Durante muito tempo, através deste sítio, se guindavam, se faziam subir gentes e mercadorias. É isso que estará na origem, provavelmente, do topónimo Guindais. E também destas castiças antiquíssimas escadas da cidade do Porto. As escadas dos Guindais. Um percurso também custoso. E que, no entanto, a partir de 1891, passou a ser possível vencer graças a outro dos famosos elevadores de Raoul Mesnier, inaugurado a 4 de junho de 1891. É uma descida impressionante esta, ao lado da muralha fernandina. Em média, uma inclinação de 47%. O elevador dos Guindais, que apresentam um percurso de 281 metros e ao longo dos quais é vencido um desnível de 61 metros. A inclinação máxima chega mesmo a atingir os 64%. Mas importa dizer que nos dias de hoje o funicular dos Guindais data de 2004. Mas também é verdade que ele continua a utilizar o mesmo canal que foi concebido por Mesnier em 1891, embora, em rigor, esse elevador de Raoul Mesnier não tenha funcionado mais do que 2 anos. De facto, não foi muito longa a vida do elevador dos Guindais concebido por Raoul Mesnier. Inaugurado, como vos dizia, a 4 de junho de 1891, ele terminaria a sua exploração 2 anos depois, a 5 de junho de 1893, na sequência de um gravíssimo e trágico acidente. Bom, não resultaram vítimas mortais, apenas alguns feridos, mas o que aconteceu é que o cabo partiu e o veículo veio despenhar-se violentamente, não nas águas, mas exatamente contra este granítico pilar da ponte Luís I. Foi o suficiente para, durante mais de um século, a cidade do Porto não ter querido ouvir falar de novo num elevador nos Guindais. Teremos que esperar pelo início do século XXI para que esta estrutura tenha sido reaproveitada, o canal, agora com estes novos mecanismos onde fizemos a viagem. Mas este acidente não veio obscurecer a brilhante carreira de Mesnier, que durante os anos seguintes continuaria a conceber outros elevadores um pouco por todo o país, também na Madeira, na Guiné, em Santo Tomé e em Moçambique. Moçambique, onde acabaria por falecer precocemente em 1914. Raoul Mesnier, um engenheiro do Porto, um nome incontornável na história da engenharia portuguesa. Claro que há outros, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.